A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver e o nosso desejo é que nós possamos deixar de lado as mágoas, as tristezas, as angústias e vivermos com alegria, com vontade de aprender, com vontade de sermos diferentes, de termos em nós uma postura mais positiva, mais ativa no bem. Então, eu, Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos que nos escutam e que nos assistem, porque também o nosso programa agora pode ser assistido, e especialmente a partir do nosso livro atual. Estamos também oferecendo aos nossos irmãos a oportunidade de, através do nosso canal no YouTube da TV Alvorada Espírita, você assistir também os vídeos da gravação destes mesmos capítulos do livro Leis de Amor. E você que está em casa é o nosso convidado, o convidado da Boa Nova, a uma vida mais cheia de esperança, a uma ação no bem, que é aquilo que está faltando no mundo, que a gente identifica com tanta facilidade, onde não está bom, aí você pode estar. E é isso que nós, da Boa Nova, através do carinho do Luiz Leite e do Alailson Cunha, desejamos a você mais uma vez. Você já viu como as sementes são bonitas, quando elas germinam, quando elas começam a crescer? Então, existe uma campanha tão bacana, bonita, na qual você pode ser uma semente de luz. SOS, o Espiritismo precisa de você. Seja uma semente de luz, auxilie na divulgação dessas coisas boas, positivas, de todas essas coisas que transformam o nosso coração, que trazem alegria ao nosso interior, nos trazem vontade de viver. Então, você pode ser essa semente de luz. Basta ligar no telefone 0800 1218 38. Com isso, você não apenas apoia o esforço da Boa Nova, mas como também faz com que outros necessitados de esperança tenham a possibilidade de receber essa mensagem. Se você já é sócio, ótimo, mas veja se já não faz tempo que você está doando aquele mesmo valor. Ajude um pouquinho mais, diminua o refrigerante que você toma durante a semana, pare de comer tanto chocolate, diminua a sua ração de doces pela metade e aquele dinheirinho que você economiza, você aumenta na sua contribuição para a Boa Nova. Você verá quanta coisa a Boa Nova será capaz de fazer com este seu esforço no bem, além da saúde que você vai ter, não é? Por não estar ingerindo coisas que são prejudiciais ao seu organismo. É isso mesmo, telefone 0800 12 18 38.
Bem, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos comentando e entraremos agora no capítulo 5º, que fala sobre obsessão. E podemos já começar com as perguntas, André? É uma Você coisa quer fazer algum interessante comentário? que esse é um tema que às vezes as pessoas temem, às vezes as pessoas se acusam, você é um obsedado, você é isso, você é aquilo, mas a maior parte das pessoas não entende qual é o mecanismo, como que é importante descobrir a maneira através da qual nós nos unimos ou permitimos que entidades se unam até a nós mesmos e ao invés de ficarmos dizendo aos outros que eles são isto, são aquilo, nós mudarmos nosso modo de ser para que não dependamos de forças externas que venham limpar a nossa bagunça, que nós paremos de fazer bagunça para que não tenhamos más companhias. Esse é o conteúdo básico daquilo que não só neste livro, mas no livro dos médiuns e em outros livros da codificação de Allan Kardec, nós encontraremos como lição, sem contar nas inúmeras obras de André Luiz que também abordam este tema. Então hoje a obsessão estará iniciando o seu esclarecimento para que nós entendamos como estamos e como poderemos nos livrar. Isso aí. A primeira pergunta fala o seguinte: existe relação entre obsessão e correntes mentais? Solange, muita gente fala assim, eu tô com esse mal olhado porque meu vizinho não gosta deu. Não gosta deu. Ele ficou com inveja. Por isso eu tô passando mal. Quer dizer, não há nada mais ingênuo do que nós imaginarmos que alguém que não goste de nós tenha um poder sobre nós dessa magnitude. É muito comum que a gente veja pessoas que não gostam umas das outras, isso sim. Mas atribuir a briga em família, atribuir o insucesso financeiro, atribuir a desilusão amorosa, a inveja de vizinhos, de amigos ou de amigas, é uma forma muito simples de você se livrar do seu problema e dizer que a culpa é dos outros, que você é o bom, você é a boa e o ruim são as outras pessoas. Não é assim que funciona. Todo processo obsessivo precisa de um componente fundamental, que é aqui na pergunta denominado corrente mental. Vamos pensar o que é a corrente. Corrente é uma união sucessiva de elos. São elos que se colocam uns dentro dos outros para formar uma sequência, a qual se denomina corrente. Isso. Não é? Então há o que? É um entrelaçamento de elos. Você não consegue fazer uma corrente de um único elo. Isso não é uma corrente. Isso é um só elo, é uma coisa rígida. Coisa única. Enquanto que o elo, a corrente é uma coisa móvel, uma coisa maleável, até pela sua própria natureza. Ela é firme quando esticada, mas ela está atrelada uma à outra das suas partes componentes. E então, a pergunta diz, existe relação entre a obsessão, que é a ação solerte, invisível de um espírito sobre um encarnado, que é o primeiro tipo de obsessão, mais comum, que as pessoas mais pensam facilmente, e corrente mental? Mas a gente faz corrente com o pensamento? Como é que a gente pode imaginar um pensamento cheio de elos, assim, grudadinhos? Que corrente mental é esta? Tem alguma ligação entre as duas coisas? Vamos ver o que Emmanuel responde. Quem se refere à obsessão terá que pensar necessariamente nas correntes mentais. O pensamento é a base de tudo. Bem, então Emmanuel já está dizendo, olha, é o pensamento que possibilita a construção de elos, de uniões, de ligações. E é interessante, é interessante perceber que quando você tem o pensamento como algo que você produz, como um produto da sua inteligência ou do seu ser, você percebe que é capaz de dar a ele a direção e o teor de luz ou de sombra que você quiser. Mas, normalmente, Solange, o que acontece é que nem as pessoas percebem quando estão pensando. Exato. Nem são capazes de controlar o que querem pensar.
elas estão tão adormecidas que elas recebem as influências externas. Isso. E elas vão pensando sobre aquilo que vai chegando sem fazer um juízo crítico do que é o conteúdo do que elas estão trabalhando mentalmente. Elas não se dão conta de que se aquele pensamento é delas ou se aquilo está sendo sugerido a elas. Não só também. isso, mas ela não percebe que o que ela está pensando é mal, que o que ela está pensando é bom. Eu costumo dizer que você assiste novela todo dia, se é o caso do seu hábito. Você assiste todo dia na televisão alguma história que alguém inventou, que atores que não são os que viveram aquilo estão encenando. Só que quando você assiste aquilo, tem um personagem que é muito ruim, é uma peste, é uma praga. E você começa a ficar, nossa, esse cara tem que morrer, esse cara é um bandido, não pode deixar ele fazer isso. Você começa a reagir. E às vezes, quando o ator ou a atriz tem muito talento, e ele é muito convincente, quando ele vai ao shopping, vai à rua, ele apanha. O povo xinga, você é um bandido, sem vergonha, seu filho disso. Você é muito ruim, olha a maldade que você está fazendo. Não vai fazer aquilo lá, hein? Não vai fazer ela sofrer, senão eu mato você. Ou seja, as pessoas estão assistindo uma ficção, mas elas estão reagindo como se fosse verdade. O que elas veem da televisão é uma mentira, é um entretenimento. Mas a reação que elas têm ali sentadas assistindo é uma reação verdadeira. Só que as pessoas não se questionam. Por que eu estou querendo matar essa criatura? Por que eu tenho ódio dela? Por que eu não fiz uma prece? Eu vou ficar rezando para personagem de novela? Você pergunta, você responde, não é? Ora, mas então se você não vai ficar rezando o que seria muito bom para um personagem e para você mesmo, por que você vai ter raiva? Por que nós nos permitimos ter raiva, ou ter ambições, ou ter cobiça, ou termos pensamentos maliciosos com relação a certos personagens? E não nos permitimos ter pensamentos nobres? Porque nós não sabemos como guiar o pensamento. Nós apenas somos uma fábrica desorganizada e desgovernada de pensamentos. Geralmente intuídos ou provocados por coisas que vêm de fora. E quando alguém pergunta, por que você é contra isto? Não sei, nunca pensei. Ou, quem concorda com tal coisa? E aí, levanta a mão. Aí a pessoa levanta. Por que você concorda? Não sei, nunca pensei. Porque o meu amigo concorda. Não, então você concorda por causa dele, não porque você tem um valor que esteja meditando a respeito? As pessoas se surpreendem quando elas observam que, com algo tão importante e fundamental para o ser, porque nós somos o único ser da natureza que pensa de maneira completa. Os animais têm um resquício ou têm um embrião de pensamento completo, eles têm um pensamento ainda não completo, mas o ser humano é o único animal do mundo físico que pensa plenamente. E a gente não sabe que está pensando, o que é pior, não sabe qual é a qualidade, qual é o motivo daquele pensamento. Isso me faz lembrar, André, uma tela de Picasso na pintura mediúnica, em que ele pintou um cavalo selvagem e ele comentou que o nosso pensamento é como um cavalo selvagem, que a gente precisa aprender a conter, a dominar, porque se deixar, ele sai em disparada, ele fica, Ele fora governa. de si, ele te governa. Então, quando perguntaram a respeito da obsessão a Emmanuel disse, olha, é o pensamento que gera os elos entre as partes, seja um mundo invisível ou visível, seja mundo visível e visível, porque tem 4 tipos de obsessão básicos que a gente poderia resumir. Existe a obsessão do espírito para o encarnado, que é a que o povo mais pensa, é a primeira. Existe a segunda obsessão, que é a do encarnado para o espírito. Tem espírito encarnado que obsedia, espírito que já morreu. Morreu minha esposa e você fica lá toda hora pensando nela, pedindo ajuda. Morreu o tio, morreu um inimigo e você fica bem feito, seu bandido, salafrário, você vai ver só, você vai agora sofrer bastante. Isso é uma obsessão. Aqueles que se procuram depois que vão dormir estão em processo obsessivo do mundo físico para o mundo espiritual. Existe um terceiro tipo de obsessão, que é muito comum e que a pessoa não se dá conta, que é a obsessão do encarnado para o encarnado.
A mulher ciumenta, o marido dominante, o filho problema, o filho drogado, eles são seres que se obsediam a si mesmos, estando no mesmo plano físico. É um assédio, é uma obsessão material, é uma obsessão sexual, é uma obsessão moral, é uma obsessão afetiva, é uma obsessão de poder, é o chefe pisando sobre os funcionários, fazendo com que todos tenham medo dele. É uma obsessão. De encarnado para encarnado. Tem pessoas que odeiam quando chega segunda-feira porque vão ter que encontrar com aquele chefe, aquele gerente ruim lá no trabalho. É horrível. Agora, existe o quarto tipo, que é a obsessão de espírito para espírito. No plano espiritual, os adversários também se procuram para vingarem-se ou para cobrarem-se. Então, são 4 tipos. Mas aqui, como nós estamos vendo, especificamente falando da entidade para o encarnado, a mente funciona basicamente como aquela que cria os elos, aquela que cria as ligações, porque é fundamental o pensamento para estabelecer estas correntes. Sem o pensar inadequado, nós não teríamos ligações obsessivas, teríamos ligações fraternas, teríamos amigos, mas como nós pensamos de maneira errada, como nós procuramos coisas que não são boas, criamos laços com outros que também querem as mesmas coisas, ou que nos querem prejudicar através deste caminho. Por isso que é importante que você saiba que o pensamento é a base de tudo. Quer ser feliz? Quer melhorar materialmente? Quer ter uma profissão mais nobre? Quer ter uma felicidade afetiva? Mude o seu pensamento. Se você não mudar, não adianta ir na igreja, não adianta comprar roupa bonita, não adianta fazer essas coisinhas que as pessoas costumam fazer só para enganar por fora a podridão que está dentro. É o pensamento que diz isto. Isso mesmo. A pergunta número 2 fala o seguinte: todos temos desafetos ou inimigos do passado? Como nós já vivemos muitas vidas e a doutrina espírita, dentre as doutrinas cristãs, é a única que explicita isso de forma bem clara, bem direta, nós já vivemos muitas vezes, já tivemos muitas idas e vindas, nós temos experiências imensas nos processos de evolução, nascendo nas condições mais simples até chegarmos às condições mais complexas, dentre as quais estamos hoje. Então o que acontece? Ao longo de tantos ir e vir, nós fizemos boas coisas, mas fizemos também muita gente sofrer. Como crianças são egoístas, como crianças são displicentes, são mentirosas, nós já passamos por todas essas fases. Então, nós todos carregamos pessoas que em nossas existências passadas sofreram em nossas mãos, ou que fizeram coisas que nos prejudicaram. Agora, não precisamos voltar nas vidas passadas, Solange, para meditarmos a respeito. Vamos voltar nesta vida. Você viveu uma vida inteira sem nunca ter decepcionado uma pessoa? Você tem 40, 50, 60 anos, ou que tenha 30. Você, ao longo dos seus 30 anos, nunca prejudicou ninguém? Nunca contou uma mentirinha? Nunca deixou uma namorada esperando você e você estava com outra? Você nunca fez alguma coisa para aquele que confiava em você, seu amigo, e contou uma mentira a respeito dele? Você nunca teve inveja? Nunca prejudicou alguém espalhando uma notícia mentirosa? Ora, se nesta vida, que é tão curta, nós já somos uma fabriquinha já deslizamos em vários pontos, de equívocos, né? Então, imagina somando todas as outras vidas. E é claro, quando nós estamos prejudicando os outros, nós não nos preocupamos muito. Mas os outros é que têm que sofrer. Então, eles sofrem os nossos deslizes. Agora, quando são eles que fazem as coisas e nós sofremos, a gente quer que a pessoa seja apenada, punida, que ela pague por aquilo. Então, assim é com todo mundo. No nível evolutivo em que estamos, onde o egoísmo e o orgulho dominam, os orgulhosos querem tripudiar sobre os outros, mas os que são tripudiados têm o ódio contra os que fazem isso e querem puni-los, querem que eles paguem. Por isso é que a resposta é que, inegavelmente, né, Solange? Inegável que todos carregamos ainda, do passado ao presente, enorme carga de desafetos. Todos nós temos muita coisa que está pendendo das nossas atitudes do passado. São espíritos que nós já prejudicamos. Uma pessoa que, por exemplo, seja um médico desalmado, um médico indiferente, um médico que
que não prima pelo amor aos pacientes, que só quer ganhar dinheiro. Ao longo de uma vida, atendeu, 20 mil pessoas. Dessas 20 mil pessoas, ele aproveitou-se da dor de pelo menos metade. São 10 mil vítimas. E quando essas pessoas morrem e descobrem que elas morreram antes do que deviam, porque o médico não as tratou adequadamente, são 10 mil que se frustram e que vão pôr a culpa nele. E assim com todas as profissões, com todas as dificuldades, governantes. Imagina os governantes que malbaratam as esperanças do povo, que fazem coisas que não são adequadas, com o erário público que não é deles. Todas estas são criações de aflições. O homem que maltrata os filhos, o homem que não é responsável, a mãe que não se ocupa das necessidades daqueles que ela pôs no mundo, são outras fontes de equívocos que podem produzir dores em todos nós. Então, é algo que vem, sim, de outras vidas, mas que já desta nós podemos perceber quantas bobagens nós fazemos e quantas pessoas não vão muito com a nossa cara. E a próxima pergunta vai falar o seguinte: e quando a gente não é nem muito bom, nem muito mal, como é que fica a nossa posição? Vamos pensar nisso. O programa Alegria de Viver fará um breve intervalo. Não saia daí, já estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, do Espírito Emmanuel. Estamos fazendo a leitura do capítulo 5º, que trata do assunto obsessão. E a pergunta agora é a pergunta número 3, fala o seguinte: qual a nossa posição depois de desencarnados, quando ainda não somos integralmente bons nem integralmente maus? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela tem a ver com outra que foi feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Quando você vai ao estudo do Livro dos Espíritos, na pergunta número 100, você começa a encontrar a escala espírita. Nesta escala espírita, Kardec faz uma qualificação e uma classificação comparando os espíritos em nível evolutivo, que não é a única possível, como ele mesmo realça, mas é uma que ele escolheu em função de virtudes e defeitos que ele achou importantes para fazerem este escalonamento. E você vai ver que ele dividiu em 3 grandes grupos, que ele chama de ordens. E a terceira ordem, que é a pior de todas, é composta de 5 classes. Uma dessas classes é a dos espíritos neutros, que, segundo está escrito no texto, você vai ver se você procurá-lo, diz que são aqueles espíritos que não são suficientemente bons para só fazerem o bem, nem suficientemente maus para só fazerem o mal, inclinando-se tanto para um quanto para outro, segundo lhes pareça conveniente. E estes não se elevam acima da condição vulgar da humanidade. Então, você entende que a resposta que encontramos ali na questão dos espíritos neutros do Livro dos Espíritos diz que a condição vulgar da humanidade é esta: a de não fazer somente o bem, nem fazer somente o mal. Está ali naquele lusco-fusco, faz o bem, faz o mal, depende da hora, depende da conveniência, depende da circunstância. A condição, então, predominante dos espíritos que renascem na Terra ou estão até agora no mundo é esta, de espíritos que estão na condição de espíritos neutros, da parte da pior ordem, dos espíritos imperfeitos. Então, você vai entender quando ele diz aqui que não somos nem integralmente bons, nem integralmente maus,
O que acontece conosco? Qual é a nossa posição depois de desencarnados? Nós estaremos numa situação boa ou estaremos numa situação muito ruim? Kardec, então, já nos responde isso lá no Livro dos Espíritos, e agora Emmanuel vai nos responder neste livro Leis de Amor. Vamos ver então qual foi a resposta. Quando desencarnados, em condições relativamente felizes... Preste atenção nisso. Quando nós desencarnarmos ou desencarnamos em condições relativamente felizes, não é felicidade absoluta, relativamente felizes. Veja só como nós somos encarados do lado de lá. Guardadas as justas exceções, somos equiparados a devedores em refazimento, habilitando-nos pelo trabalho e pelo estudo ao prosseguimento do resgate dos compromissos de retaguarda. Ou seja, se você se qualifica entre aqueles que desencarnaram em uma condição relativamente feliz, você será considerado no plano espiritual, e André Luiz, o espírito André Luiz mostra isto, como um devedor que está se refazendo, se recompondo, um doente que está na UTI ou que está na CTI, no centro de restabelecimento. E através do trabalho e do estudo, você se habilita a voltar aos processos de resgate dos compromissos que ficaram lá atrás. Então, para os espíritos que estão em uma situação razoavelmente feliz, quando desencarnam, ainda são doentes, são vistos no plano espiritual como necessitados. Sim, ele chegou aqui, agora ele passou por uma refrega boa, ele já deu uma melhoradinha, mas vamos deixar ele descansar um pouco e depois vamos botar ele de volta no Mobral. Vamos levar ele de volta para a escola. Vamos explicar para ele, olha, você ainda, só porque você aguentou o seu marido, só porque você aguentou a sua esposa neurótica, você acha que você já merece a asa de pena de galinha e ir para o paraíso, para o Éden? Não, você ainda tem muita coisa para aprender. Você tem lá os seus defeitos também, você não teve paciência, você não amou na adversidade, você apenas aguentou e mordeu a coleira até onde deu. Então isso não é amor ainda. Você ainda tem que voltar lá atrás. Mas vai se preparando, estuda mais, se dedique mais, é o que faz André Luiz no livro Nosso Lar, porque ele está doente. Quando você vê no capítulo 4, a visita que lhe faz Henrique de Luna, o médico, no livro Nosso Lar, ele explica para André Luiz que, olha, você vai sair daqui já melhor, e também isso é confirmado pelo ministro Clarencio. Você sairá daqui melhor, você poderá se levantar, mas não se esqueça, você está doente ainda, por dentro, você está enfermo. Não é porque agora cicatrizou o seu ferimento perispiritual que você já está com saúde, não. Os nossos problemas estão em nosso íntimo. Não é só o seu, André Luiz, diz o mentor, o instrutor Clarencio, o ministro Clarencio. É o de todos nós. Então, não nos iludamos com a superfície, aprofundemo-nos. E é isso que ele está dizendo aqui. Nós precisaremos, se desencarnarmos na condição razoavelmente feliz. Agora, se nós somos daqueles que só fazemos o mal, ou daqueles que quisemos transitar mais pelo mal do que pelo bem, coisas piores podem acontecer. Mais tempo e mais sofrimentos precisaremos enfrentar. Porque, naturalmente, se nós somos mais ou menos bons, podemos fazer mais bem do que mal. Ou se formos mais ou menos bons, podemos fazer mais mal do que bem. Disso vai depender o que vamos encontrar, mais espinhos ou mais flores em nossos caminhos. Mas ainda assim, nós possuímos em nós defeitos que não nos fizeram a prática do bem ser constante. Nós fazíamos o bem um pouquinho e ficávamos cobiçando. Falávamos de Jesus, íamos na igreja rezar e com o olho esquerdo olhávamos para Jesus na cruz, o olho direito para a perna da vizinha que estava com uma mini saia. Ou fomos às religiões para encontrar momentos de diminuição de nossa solidão através da conquista amorosa. Ou fizemos parte de instituições cuja finalidade, na verdade, não era tanto de servi-las, era de encontrar
clientes para nosso trabalho, para nosso escritório, para os nossos interesses materiais de vender produtos. Então, vejam só, quem somos nós, não é? Então, dependendo daquilo que prevalecer na nossa atitude, significará a nossa estadia do plano espiritual mais como doentes que precisam de bisturi ou como alunos que ainda precisam muito da escola, do trabalho e do estudo, para depois voltar ao mundo físico e melhorar nas experiências com os erros que nós já acumulamos e que precisam ser reparados, precisam ser refeitos, precisam ser reconstruídos. É então que nós observamos que, imagina aqueles seres que ainda estão nos níveis anteriores a este dos espíritos neutros, os espíritos inferiores, os espíritos maliciosos, os pseudo-sábios, estão antes dos neutros. Os espíritos impuros, né? Os espíritos maliciosos, os espíritos pseudo-sábios, eles ainda estão piores do que os neutros. Quando eles desencarnam, então, eles não estão numa desencarnação feliz, eles não passaram por uma desencarnação razoavelmente boa, eles estão numa condição muito ruim do lado de lá. Exatamente, né? André, a pergunta número 4 fala o seguinte: onde somos defrontados com mais frequência pelos desafetos do passado? Na Terra ou no plano espiritual? Onde que a gente vai encontrar mais cobrador, não é? Na Terra ou no plano espiritual? Difícil. Sabe por que é difícil isto? As pessoas pensam assim, não, agora a hora que eu sair da Terra e for para o plano espiritual é que eu vou encontrar um monte de gente. Será? Depende, porque se você for para a região escura, a região umbralina, você vai encontrar espíritos inferiores, mas que não necessariamente sejam cobradores seus. As entidades que estão no mesmo clube, elas não necessariamente se conhecem. Elas só foram jogar bola, só foram nadar, só foram se divertir naquele mesmo ambiente, mas elas podem ser totalmente indiferentes uma à outra. Elas não sabem como você chama, não sabem por que você está ali. Agora, encontrar desafetos, encontrar aqueles que realmente não gostam de nós ou com quem nós nos comprometemos, não é necessariamente que vai se dar lá. Se você então foi para o plano inferior, talvez encontre um ou outro, mas a maior parte das entidades que está lá é composta de espíritos igualmente inferiores. Não são seus inimigos. Só gostam do mesmo clube. O clube de tragédias. Gostam das mesmas coisas. Ou se prepararam para o mesmo padrão. Nós não vamos responder essa pergunta hoje, porque queremos que você pense. Na próxima semana eu vou explicar por que a resposta é esta. Mas imagine que a Terra é um balaio. Sabe aqueles balaios de criança? Que tem brinquedo, um monte de coisa. Sim. Mas um balaio de lápis. Cada lápis com uma cor. Isso. Então a Terra, como um balaio de lápis, você joga todos os lápis ali dentro, e todo mundo tem que estar. Tem lápis claro, lápis escuro, lápis amarelo, lápis verde, verde claro, verde médio, verde escuro, quase preto, amarelo, a mesma coisa. Então você imagina isto numa mesma sacola, no mesmo balaio. E aí você já começa a entender o porquê que os espíritos respondem o que responderam nessa questão 3, que nós vamos responder só na outra semana. Só na outra semana, tá bom? É isso mesmo, nós agradecemos a sua participação, estamos encerrando o nosso programa e gostaríamos de fazer o convite para você assistir o 3º seminário Transformações da Terra, revelando o que ninguém te conta, no nosso canal do YouTube, canal da TV Alvorada Espírita. Basta acessar e assistir. Isso, entre no YouTube, procure lá TV Alvorada Espírita e quando você ingressar no nosso canal vai ter lá 3º Seminário Transformações da Terra, revelando o que ninguém te conta. Coisas muito importantes, muito úteis para você saber o que fazer neste período que a Terra está vivendo. Esse é o 3º, já fizemos 2 antes dele, mas este é fundamental para você se informar, porque ninguém vai dizer isso para você em outro lugar. Muito bem, nós agradecemos a sua participação, que você tenha uma semana de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, nós te agradecemos por todas as coisas que o entendimento destas leis nos oferecem, na compreensão, no entendimento da nossa responsabilidade
no desejo de mudar o que somos, para, melhorando o nosso pensamento e nosso sentimento, também mudarmos nossas companhias, mudarmos a natureza de nossa fala, modificarmos o modo de agir, aprendermos a não entrar nesse emaranhado de condutas irrefletidas da maioria, uma verdadeira enxurrada, uma correnteza que arrasta todos os que se permitem, os que aceitam. Ah, Senhor, como é bom entender que não será a maioria que será colocada diante do tribunal da verdade quando estivermos do lado de lá. De nada adiantará falar, meus amigos foram e eu fui com eles. Nós estaremos tendo que enfrentar nossas escolhas conscientes, com a lucidez daqueles que de verdade preferiram o não pensar para correr o risco do divertir-se, do gozar, colocando depois a culpa nos demais. Uma vida de irresponsabilidade só pode caber num corpo transitório, mas é incompatível com uma alma, filha do Criador de todas as coisas. Obrigado então, Senhor, porque através deste estudo entenderemos o que precisaremos fazer para combater a obsessão, para entender como nós criamos correntes mentais que não são adequadas, que não são boas, que são prejudiciais para nós mesmos e para outras pessoas. E que, se nós somos capazes de engendrá-las, não poderemos dar trabalho aos outros espíritos para que eles venham rompê-las. Nossa sociedade é livre e assim nos associamos àqueles que também concordam conosco. E qualquer ingerência externa para desfazer é uma agressão aos votos de solidariedade que foram dados pelos membros que se associaram. É uma violência que o universo não perpetra, que as forças luminosas não praticam. É preciso que nós, levianamente, unidos a outros, precisemos dizer que não queremos mais, que desejamos sair disto, que queremos melhorar, que queremos romper a sociedade do mal, do erro, da ambição e de todos os demais vícios que nos irmanam. Somente assim é que colocaremos um fim nesta espiral que nos faz, ao mesmo tempo, obsedados e obsessores. Obrigado, Jesus, por nos ajudar a entender que é a ignorância que abre portas para esses tipos de maus pensamentos. Que nós nos limpemos deles pelo aprendizado das tuas leis. E é isso que agradecemos mais uma vez por esta emissora e por estes que tanto se esforçam para que o universo seja melhor. Obrigado, Jesus, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor
agradecer.